Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lucas Concheto Podcast. Nesse papo, a gente vai falar sobre o livro A Dieta dos Nossos Ancestrais, do autor brasileiro Caio Augusto Fleury. Ele é escritor, palestrante e um pesquisador independente da literatura científica. O livro introduz o leitor à dieta paleo e ao conceito low carb. Nos 2 últimos séculos, nós tivemos uma atividade antropológica muito intensa. Muitos cientistas sociais viajaram para tribos e sociedades tradicionais para tentar entender seu estilo de vida e hábitos. O conceito paleo, ele é uma abordagem dietética à luz da evolução. Ela busca entender em qual contexto os nossos ancestrais viviam e como sua estrutura genética foi moldada por essa dinâmica, porque nós somos herdeiros desses seres pré-históricos e em nosso corpo expressa-se genes ancestrais. E esses genes foram moldados num contexto selvagem de períodos de escassez e de abundância. O autor busca educar o leitor para os problemas que são muito graves na modernidade, como dietas com excesso de açúcares, grãos e outros alimentos ultraprocessados e que são inflamatórios e que quase sempre resultam em processos e doenças, além das epidemias que nós temos hoje, como diabetes, pressão alta, doenças autoimunes. Quase todas têm uma relação com a dieta moderna. O livro ele é pequeno, tem 230 páginas. Uma parte do livro são receitas, orientações para você implementar a dieta paleo na sua vida diária, tanto na parte de salgados quanto na parte de sobremesas. Uma leitura bem tranquila, não exige muito conhecimento de antropologia ou mesmo conceitos de evolução. O autor busca fazer um trabalho bem pedagógico, explicando o que é a dieta paleo, a questão dos açúcares e dos excessos de carboidrato e por que eles são um dos maiores vilões da modernidade. Antes, vamos imaginar um pouco o contexto selvagem, ancestral que viviam os humanos pré-históricos, ou mesmo aqueles que precederam os seres humanos na escala evolutiva. Eles viviam num contexto onde o alimento muitas vezes era escasso e raramente existia abundância. Seu organismo foi moldado para fazer um aproveitamento excepcional do contexto e das dinâmicas do ambiente. Então, se ele tinha pouco alimento, o seu emagrecimento era mais lento, o seu metabolismo mudava, assim como tudo que ele comia era muito bem otimizado pelo seu corpo e até mesmo pela sua microbiota. Então, a gente vem dessa herança genética de seres que tiveram que batalhar muito para continuar vivos e passar seus genes adiante. Esse é o nosso retrato genético. É esses genes que a gente carrega dentro de cada uma das nossas células. Quando a gente pensa numa dieta paleo, que busca antropologicamente ver como nossos antepassados viviam, faça um paralelo com os índios. Imagine a rotina de uma tribo que não foi ainda modificada pelos hábitos ocidentais. Então você tem pessoas que precisam caçar para se alimentar, precisam procurar, fazer caça e coleta todos os dias, senão eles vão passar fome. E algum excedente que eles encontrarem não vai durar muito porque eles não têm sistemas de refrigeração ou armazenamento. Então isso não vai durar muito tempo. Então é uma vida cheia de riscos e problemas logísticos. E essas pessoas estão sempre em movimento, sempre em atividade física, consumindo aquele alimento com muito cuidado, né? Não desperdiçando nada. E se a gente pensa no perfil desses alimentos, eles são sempre naturais, obviamente in natura, o mínimo processado possível, exceto as carnes que podem ser levadas à fogueira para ser cozidas. Tirando isso, o processamento é mínimo. Então os alimentos eles são muito puros e também são muito simples. E esses alimentos formaram a nossa base genética, a nossa estrutura, o que nós somos. Nós somos herança desse processo. Então nossos antepassados, eles comiam uma variedade muito grande de coisas na caça e coleta, muitas folhas, muitos vegetais, muitas caças, animais variados de diferentes tamanhos, de diferentes aportes calóricos, e tudo isso dava condição
de fazer uma manutenção muito boa da nossa estrutura física, que essas pessoas tivessem energia para caçar, atenção, cognição, capacidade criativa para bolar soluções para os seus problemas de sobrevivência. Então esses seres, eles viviam num cenário muito caótico, muito complicado, e eles nos legaram esses genes. Quando você pensa na modernidade, nós não temos mais problemas, por exemplo, para encontrar alimento. As pessoas vão ao supermercado, compram alimentos, existe uma abundância muito grande, nós comemos o tempo todo, nosso organismo quase não tem descanso, e isso afeta drasticamente nossos genes. O nosso metabolismo, o nosso trato gastrointestinal, ele foi desenhado ao longo da evolução enfrentando problemas muito diferentes. Então a gente tem um contexto de abundância e de diferença radical dos nossos antepassados numa janela aí de 10 mil anos. Antes disso, se a gente buscar a linha do tempo, estender ela para 1,5 milhão ou 2 milhões de anos, quando a nossa linhagem começou a se desdobrar, esses seres viviam num contexto muito complexo e selvagem, diferente da gente que vive na abundância. Por que esse paralelo é fundamental? Se o nosso corpo é resultado de um processo muito longo de evolução, a forma como você vive ativa ou desativa genes. E esses genes, eles são o quê? Os interpretadores da vida. Eles dizem para sua célula como trabalhar, como o mundo vai ser interpretado e reinterpretado organicamente. Então, se você muda esse contexto de evolução, por exemplo, nossos antepassados passavam muito tempo em jejum. Nós temos todo um mecanismo orgânico para trabalhar o jejum. A forma como nossos órgãos mudam, o nosso cérebro, a secreção de hormônios, a paralisação da insulina, a entrada do glucagon, o consumo de corpos cetônicos, da queima do tecido adiposo, todas essas dinâmicas eram muito mais presentes na antiguidade porque eles viviam em falta, em escassez. Hoje poucas pessoas fazem jejum na modernidade porque a abundância é muito grande, nós somos viciados em alimentos hipercalóricos com alta palatividade e isso prejudica muito os nossos genes. Quando você maltrata esses genes e não vive de acordo com a sua programação biológica, qual que é o resultado? Doenças. Se você come muitos doces, o perfil calórico é muito alto, faz a sua insulina disparar pelo seu nível de glicose, ao longo do tempo seu pâncreas vai cansar e você vai desenvolver uma diabetes. Se você come muitos alimentos ultraprocessados, muito açucarados e de perfil de carboidratos simples, de carga glicêmica alta, você vai engordar, porque seu corpo está consumindo mais do que ele precisa. Ele vai sinalizar que os estoques já estão preenchidos, agora é hora de formar tecido adiposo, de engordar, e as pessoas estão engordando sem parar. Imagina que cada quilo extra que você ganha em cima do seu IMC são todos excesso, tudo aquilo que você não precisava ter comido, tudo aquilo que seu corpo teve que lidar e armazenar porque você colocou demais. Então, no nosso processo de evolução, nós temos que imaginar sempre as coisas à luz da evolução, quando se fala de biologia, para colocar as coisas num contexto inteligente, cronológico e coerente com a ciência. O problema do carboidrato simples versus o carboidrato complexo, ou os chamados amido resistentes que a gente tinha no passado, o consumo frequente, é o aporte de açúcar, de glicose no sangue. Quando você come um carboidrato, um amido resistente, a quantidade de açúcar que entra na sua corrente sanguínea é menor, porque esses são alimentos com muitas fibras, e o tempo que esses açúcares vão sendo aportados na sua corrente sanguínea também é muito maior essa janela, diferente de quando você come uma macarronada, que é um tiro no seu sangue, assim, você sai de 0 a 100 em poucos minutos porque você recebe um aporte de açúcar enorme na corrente sanguínea. Isso é péssimo para o corpo porque ele não foi desenhado para isso. Nós temos que pensar que na evolução, ao longo de milhões de anos, os seres não tinham abundância e por isso o corpo aprendeu a lidar com a escassez. Se você coloca muito alimento dentro do seu corpo colapsa, ele buga, porque ele não foi programado pelas pressões evolutivas para dar conta disso. E se a gente for pensar, todo alimento processado ou ultraprocessado hoje recebe grandes doses de açúcar, de sal e de gordura.
Esses três elementos, eles criam um distúrbio metabólico muito grande. E ao longo do tempo, a gente vai ter doenças cada vez piores, doenças da modernidade como Parkinson, Alzheimer, diabetes, depressão, pressão alta, síndromes do intestino, doenças autoimunes, todas elas são resultados de estilo de vida e de alimentação. Quando você atrapalha todo esse seu conjunto orgânico, fazendo que ele viva numa programação diferente da sua evolução, ele começa a colapsar. E aí o efeito bola de neve dominó acarreta em diversas síndromes e doenças. O autor mostra também o grande problema dos grãos na nossa dieta, o fator lectina e o fator inflamação. Os grãos é um evento da modernidade. Nós consumimos grãos há não mais que 10 mil anos. Foi a agricultura, foi o desenvolvimento da agricultura lá no Crescente Fértil e algumas tribos que começaram a plantar e se tornar sedentárias em torno de 10, 15 mil anos, talvez estourando 20 mil anos. Isso na janela evolutiva é pouquíssimo tempo. A gente começou a consumir esses materiais nesse período e os nossos genes ainda não se adaptaram, não houve mutação suficiente. Então, o consumo exagerado de alimentos como o trigo, por exemplo, que apresenta o glúten, que é uma proteína inflamatória, todos os seres humanos vão apresentar algum grau de inflamação, alguns severos, outros bem simples e quase imperceptíveis, mas tem um processo acumulativo, né? Então, a introdução dos grãos foi, na verdade, o que permitiu a construção de civilizações grandes como nós temos. O fato de você cultivar e ter excedentes gigantescos de grãos que suportavam eras de doenças e de catástrofes e de frios e de chuvas torrenciais ou de secas absurdas, o ser humano que tinha estoque, ele prosperou. Isso realmente produziu a modernidade. Sem os grãos não existiria a nossa civilização moderna, tecnológica do século XXI. A questão é que hoje, com o conhecimento que a gente tem em antropologia, questões dietéticas, nós podemos analisar, e a ciência tem comprovado isso cada vez mais, que muitos vegetais, grãos e outras substâncias que parecem inofensivas e saudáveis, na verdade, têm substâncias tóxicas, proteínas inflamatórias, e isso prejudica muito o nosso organismo, mudando muito da nossa programação. Se ao longo de 500, 800 mil anos, os seres que foram fazendo a nossa escada evolutiva não consumiam grãos, eles não desenvolveram, através de mutação, resistência a essas inflamações e proteínas. E por isso, nós temos um organismo que não tem um mecanismo para lidar com certos alimentos. Então, qual seria a melhor estratégia? Construir sua dieta através do viés evolutivo, entendendo o nosso passado ancestral para desenhar uma dieta que é coerente com o nosso conjunto orgânico. Se você for pensar nos animais, esse exemplo cabe muito bem, porque se você pegar um animal selvagem e colocar ele confinado num zoológico, a primeira coisa que acontece é ele adoecer, porque ele está longe do contexto natural. Então, no zoológico, ao longo dos tempos que as pessoas administravam esses estabelecimentos, eles perceberam que se eles não imitavam o contexto selvagem desses animais, assim como dá para eles os alimentos que eles caçariam, eles morriam rapidamente. Então, quando você tem um leão, você precisa alimentar ele e fazer ele ter um pouco da rotina de leão selvagem, porque senão ele vai adoecer muito rapidamente. Então, se você insere um animal num ambiente onde ele não pode viver a programação biológica dele, ele adoece. A grande questão do ser humano é que ele tem uma maleabilidade, ele tem uma plasticidade muito grande, ele é capaz de empreender e expandir muito o seu espectro, mas isso é problemático e exige um cuidado extra. Porque se você pensar na teoria evolutiva, esse efeito elástico, ele alcança novas e talvez questões alimentares que ainda estão inseridos na natureza e não tem uma modificação severa. Quando a gente pensa hoje, por mais que o efeito elástico da capacidade digestiva do humano onívoro seja grande, ele não dá conta da toxicidade e dos excessos da modernidade e por isso as doenças. Então, pensando no animal selvagem e no animal humano,
embora o ser humano tenha essa elasticidade, ele também está preso num programa biológico. Se ele não tem uma vida minimamente de acordo com os seus genes e que seus genes possam se expressar na sua potencialidade, ele vai adoecer. Na dieta paleo, a gente tem uma característica low carb. São baixos índices de conteúdo energético através de carboidratos e um índice maior energético através de proteína animal. Então, o autor apresenta várias sociedades tradicionais, o seu consumo médio de proteína animal e carboidratos, para fazer um paralelo. E em grande parte dessas comunidades, eles são caçadores-coletores, mas o aporte maior é através da proteína animal. Porque o recurso animal ele é muito rico, principalmente se você cozinha essa carne. Então você tem as vísceras com um alto índice de gordura, de vitaminas e de componentes minerais. A partir do momento que você cozinha alguns tecidos, você aumenta a disponibilidade calórica, você aumenta o perfil calórico, e isso é um ganho extraordinário para o ser humano, diferente dele comer, por exemplo, uma folhagem ou outras substâncias como um amido resistente. A carne dá esse aporte. E o ser humano evoluiu comendo carne, mas principalmente miúdos, vísceras. Esse hábito moderno de comer só músculo não é uma coisa dos nossos ancestrais. Eles comiam sim o músculo, mas o foco era as vísceras, porque no ambiente selvagem, quando você abate uma caça, existem outros animais que vão querer roubar aquela sua caça, hienas, leões, outros animais. E ele precisava, esse ser ancestral precisava ser rápido. E ele fazia isso através do consumo das vísceras, do consumo dos miúdos, desse tecido mais macio e altamente calórico, para depois levar algumas peças de carne para fazer no fogo, transformar isso numa carne um pouco mais resistente, cozinhando ela, quase virar um carvão, para poder consumir nos outros dias. Então, nos povos tradicionais, só para ter uma noção, no caso dos aborígenes, a gente tem 77% de consumo de proteína animal para 23% de carboidratos. O povo F, eles consomem 44% de proteína animal para 56% de carboidratos. Então, o aporte calórico deles é quase meio a meio. O esquimó, por exemplo, é 96% proteína animal para 4% carboidratos. E o povo Kung, 33% proteína para 67% carboidrato. Então a gente vê que existem sociedades que consomem muita carne e outras que estão quase ali nos 50% carne, 50% outros recursos energéticos. Então nossos ancestrais eles comiam sim frutas, vegetais e carboidratos, mas ele comia principalmente o que ele encontrava. E o ser ancestral, ele buscava muita caça, porque a caça tem uma recompensa calórica e também uma recompensa do paladar maior, por ser mais saborosa e por oferecer mais gordura, mais recurso energético. Então esses povos eles estiveram sempre lutando para sobreviver, fazendo um uso ótimo dos seus recursos, sendo pressionados pela evolução. É muito importante pensar nisso, que eles não faziam as coisas só porque eles queriam. Existia uma pressão evolutiva de adaptação empurrando eles numa direção. Então esse povo precisou construir suas estratégias de caça, de coleta, sempre otimizando seus recursos para prosperar. E prosperar significa passar seus genes adiante. E eles foram bem-sucedidos, eles passaram os genes adiante e nós estamos aqui hoje. Então esse projeto evolutivo foi bem-sucedido. O que eu achei do livro? É um livro rápido e leve de ler. O autor ele teve o trabalho de reunir várias pesquisas de diferentes nomes, por exemplo, a dieta do Dr. Atkins, de outras dietas de característica paleo ou low carb. Ele mostra como esses caras desenvolveram e suas teorias e argumentos. Ele apresenta tudo isso de uma forma bem pedagógica, é fácil de entender. A construção do livro também está muito no sentido educacional. Ele cabe bem como um livro para abrir a porta do leitor para a nutrição pelo um viés evolutivo,
também aflorar a curiosidade para entender um pouco mais de biologia e por que que ver a nutrição através do viés evolutivo é uma estratégia muito boa. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.